Vou verificar como é que tá a situação aqui. Ok, vamos lá. Começando, né? Nessa live de hoje estamos na nossa 19ª live, tá? E a gente vai falar hoje sobre o grupo do ativo intangível. Onde é que a gente classifica esse grupo do ativo intangível? Eu vou mostrar para vocês aqui no balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um dos principais demonstrativos contábeis. Como o CPC 00 fala, é o relatório financeiro, né? As demonstrações contábeis são chamadas no CPC 00, que a gente viu em uma das aulas, que trata da estrutura conceitual da contabilidade. Então, o balanço, ele é um relatório financeiro, ok? E a gente vai falar hoje sobre o intangível. O intangível é um grupo que fica no balanço patrimonial. O balanço patrimonial ele mostra toda a estrutura da empresa, o que a empresa possui em bens, em direitos, os recursos econômicos que ela possui, as obrigações da empresa, os investimentos feitos pelos sócios na empresa, que está no patrimônio líquido. E a gente tem aqui o grupo do intangível, esse que está com a setinha aqui mostrando para vocês. É sobre esse grupo que a gente vai falar hoje. O que ele é, como é que ele é calculado, o que representa os valores que estão aí nesse grupo, tá? E também, vinculado ao intangível, a gente tem a amortização acumulada, porque esses bens do intangível, eles estão sujeitos à amortização. Como é que a gente calcula a amortização, o que ela é? Então, vamos lá, vamos ver, certo? Nós temos aí, inicialmente, alguns conceitos importantes. Primeiramente, sobre o que é o intangível, tá? De acordo com a Lei 6.404, lá no artigo 179, a lei conceitua o intangível como sendo bens incorpóreos, ou seja, não tem corpo, não tem existência física, e esses bens, eles são destinados a manter as atividades da empresa ou com essa finalidade, tá? Inclusive o fundo de comércio, que esse fundo de comércio adquirido é o ágio, né, na expectativa de rentabilidade futura, também chamado de goodwill, tá? Então, o fundo de comércio adquirido, ele é um intangível. Ele está dentro desses direitos que a Lei 6.404 fala lá no artigo 179, tá? Então, o intangível são os direitos que têm por objeto bens incorpóreos, tá? Bens que não têm existência física. E aí a gente tem um CPC, que é o CPC 04. Esse CPC trata exclusivamente do ativo intangível. E lá no CPC 04, ele diz que para um ativo ser intangível, o ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. O que é um ativo não monetário? O ativo monetário, pessoal, é aquele que é representado por dinheiro ou que vai se realizar em dinheiro. Então, por exemplo, o ativo monetário eu tenho caixa, valores a receber, que vão se transformar em dinheiro. Esses são ativos monetários, que estão relacionados com a moeda mesmo. E a gente tem os ativos não monetários, tá? Que são os bens que a empresa possui. E os bens podem ser tangíveis, como a gente viu lá no ativo imobilizado. Os bens tangíveis são bens não monetários, porque eles não vão se transformar em moeda, tá? Eles existem e eles têm o valor deles por si só. Então, os intangíveis são direitos relacionados a bens incorpóreos e eles são itens não monetários, tá? Identificável, porque a gente tem que ter como identificar esse bem, tá? Esse direito, na verdade. E sem substância física. Então, tem que ter esses 3 requisitos para poder ser classificado como ativo intangível. Para ser ativo intangível, de acordo com o CPC 04, eu até coloquei aqui exatamente como diz no CPC, o elemento patrimonial, ele tem que poder ser separado da entidade, pode ser vendido, transferido, alugado, licenciado, trocado. Então, ele tem que ser independente. Por exemplo, digamos que a empresa ela tenha um software. Esse software, ele funciona independente do hardware. Então, ele é um elemento separado. Eu tenho como separar o software do hardware. Nesse caso aí, o hardware vai ser o meu ativo imobilizado e o software vai ser o meu ativo intangível. Agora, se eu tenho, por exemplo, um software que ele só funcione com
o computador lá com hardware, com o elemento tangível, então nesse caso ele vai ser classificado, ele vai estar inserido lá no ativo imobilizado. Ele não vai ser intangível. Agora, se ele puder ser separado, tá? Para eu poder vender, transferir, alugar, fazer o que eu quiser, então eu posso classificar esse elemento patrimonial como um ativo intangível. E também, né, ele poder ser separado, ou também, né, o CPC coloca aqui um ou resultado de direitos contratuais ou legais, tá? Independente desses direitos serem transferíveis ou separáveis. Então, o intangível ele pode ser separado da entidade e ele resultar de direitos legais ou contratuais. Se o intangível ele não atender essas exigências, então ele não vai ser classificado como intangível. Esses gastos que a empresa tiver que não puder classificar como intangível vão direto para o resultado serem classificados como despesa do período mesmo, ok? E aí nós temos aí, pessoal, mais alguns conceitos também que é importante vocês fixarem. Eu trouxe aí. A gente vai reconhecer um ativo intangível, ou seja, a gente vai contabilizar um ativo intangível, tá? Se ele se classificar naquela definição geral do ativo, tá? Ele tem que ser um recurso controlado pela entidade, ele tem que trazer benefício econômico futuro para a entidade e ele tem que poder ser mensurado. O que é mensurar? Mensurar é atribuir valor. Então, eu só posso classificar um item como ativo se eu puder mensurar ele, tá? A gente não tem nada na contabilidade que não seja mensurado, tá? Então, tem que ter um valor para poder ser classificado na contabilidade. Deixa eu ver aqui a galera do YouTube. Tá tudo tranquilo aí, pessoal? Estão acompanhando? Vão dando aí um joinha. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Curta logo aí nossa live. Vamos lá. E vamos lá. Deixa eu só ver aqui, acho que tem alguma coisa errada. Ah, não, tá tranquilo. Tá tranquilo aí, pessoal, tá acompanhando? Vão dando aí um joinha. Quem não se inscreveu? Ok, vamos lá. Pensei que não tava transmitindo, que tava com problema. Vamos lá. Então, para a gente poder contabilizar um ativo intangível, a gente tem que verificar se esse elemento patrimonial traz benefícios econômicos para a empresa e ele possa ser mensurável, ok? E aí eu trouxe vários exemplos para vocês terem ideia do que pode estar lá no balanço patrimonial classificado como ativo intangível. A gente tem o Fundo de Comércio, que é o que a própria lei já vem trazendo, a Lei 6.404, que eu vou falar mais à frente o conceito do Fundo do Comércio, que é o ágil ou goodwill também, que é a mesma coisa. Marcas, né? A marca da empresa. Patentes são direitos, né? Direitos autorais, sistemas aplicativos, softwares, lista de clientes, licenças, franquias, protótipos. Então, projetos que estão sendo desenvolvidos pela empresa, tá? Que estão em desenvolvimento, que tenham, a gente pode dizer que tem futuro, né? Que a empresa, ela realmente está investindo, porque ela pretende chegar ao final desse projeto. Então, todos esses são classificados como ativo intangível, tá? Qualquer um desses itens. Boa noite, João, a Ana. Sejam bem-vindos. E aí, vamos para uma questão, sabe? Ver como é que isso é cobrado, tá? A gente tem uma questão da ABIN aplicada em 2018, que ela diz: para que um item seja classificado como ativo intangível, o seu custo deve ser mensurado com confiabilidade. E os fluxos de benefícios econômicos futuros esperados, atribuíveis ao uso desse ativo, devem ser gerados em favor da entidade. Isso está certo ou errado? Vamos lá, vamos respondendo aí. A gente viu a definição de ativo intangível, tá? Eles são ativos não monetários, tá? Eles não têm existência física, esses pontos são muito importantes para vocês fixarem. Não tem existência física. E para a gente registrar um ativo, ele tem que ser mensurado com confiabilidade e também tem que trazer benefícios econômicos futuros para a entidade. Então, de acordo com essas informações, o que vocês acham?
Tá certo ou errado? Vamos lá. O Roger, a galera que tá entrando aí, a gente tá falando de ativo intangível, pessoal. Tá? São elementos patrimoniais, ficam classificados lá no ativo não circulante, não possui existência física, tá? São ativos não monetários e esse item aí, né, essa afirmação aí, dizendo que para o ativo intangível, para ser ativo intangível, precisa ser mensurado com confiabilidade e os fluxos de benefícios econômicos esperados, né, devem ser gerados em favor da empresa. Claro, né, a empresa ela tem que ter um elemento patrimonial que gere benefício para ela. Então tá totalmente correta essa afirmação. Muito bem, o pessoal participando aí. Ok, João, Ana Régia, muito bem, tá certíssimo, tá? Entra aí no conceito aí de ativo intangível, quando a contabilidade deve reconhecer o ativo intangível, tá? Vocês que estão chegando agora, vamos lá, vamos continuando. Esse ativo intangível, que é esse elemento patrimonial que não tem existência física, tá? Mas é um direito da entidade, ele sofre a amortização. O que é a amortização? Né? Assim como os bens corpóreos lá do ativo imobilizado, eles sofrem depreciação, ou seja, perda de valor com o tempo, pelo uso, pela obsolescência, como a gente viu lá na aula do ativo imobilizado, o ativo intangível, como são direitos, esses direitos eles podem perder valor com o tempo. E essa perda de valor é reconhecida pela amortização. Então, a depreciação é relacionada a bens que têm existência física. E bens que não têm existência física, que são os direitos do intangível, eles são amortizáveis. Então, a amortização é a alocação sistemática do valor amortizável do intangível ao longo da sua vida útil. Então, digamos que eu tenha, por exemplo, um direito autoral, tá? E esse direito autoral eu tenho por um prazo de 10 anos, eu vou ter esse direito. Após isso, eu perco o direito autoral. Então, a vida útil desse elemento patrimonial sem existência física, que é o direito autoral, a vida útil dele é 10 anos. Então, eu vou amortizar esse direito ao longo dos 10 anos. Nem todos os elementos do intangível são amortizados, apenas se tiverem vida útil definida. Isso também é importante vocês saberem, tá? Existem alguns ativos intangíveis, por exemplo, marcas. Marca, eu não posso dizer que a marca ela tem uma vida útil definida, tá? Mas eu posso ter patente. Patente é o direito de exploração de alguma invenção, né? A patente tem uma lei federal que diz que as patentes elas devem ter um prazo definido, de acordo com o tipo de patente. Então, marcas têm vida útil indefinida. Já a patente tem vida útil definida. Então, a marca, não tem como eu amortizar ela, porque eu vou dizer, vou amortizar, mas por quanto tempo? Se ela não tem vida útil, então não tem nem como eu estimar a amortização. É diferente da patente, né? Que a patente ela tem um prazo, né, de ser explorada, e aí eu vou amortizar de acordo com esse prazo da vida útil da patente, ok? Então é importante vocês fixarem isso, tá? Amortização eu só posso amortizar se eu souber o prazo de vida útil do bem, do direito, ok? A amortização se inicia quando o ativo estiver disponível para uso com vida útil definida. Então, assim como eu começo a depreciar bens lá no ativo imobilizado quando o bem está pronto para uso, da mesma forma, o ativo intangível só começa a ser amortizado quando ele estiver pronto para uso, tá? E claro, tem que ter vida útil definida, ok? Tranquilo, pessoal? Vão dando aí um feedback. E a gente tem também, né, a amortização, ela acaba quando o ativo intangível ele for mantido para venda ou para operação descontinuada ou baixado, né, o que ocorrer primeiro. Então, quando a empresa ela resolve não continuar mais com aquele ativo intangível, então não tem sentido ela continuar amortizando esse ativo intangível. Então, ele passa a ser classificado como ativo mantido para venda ou operação descontinuada. E se ele não tiver mais trazendo benefícios econômicos para a entidade, né, se a empresa observa que aquele ativo não está mais trazendo benefício econômico para ela, o que ela faz? Ela baixa esse ativo, tá?
Então, se ela baixar esse ativo, a amortização acaba, tá? Então, ou se for destinar para venda, ou se for baixar porque vê que não está trazendo mais retorno para a empresa. Então, nesse caso, a amortização, ela cessa nessas duas situações. E como é que a gente calcula a amortização? A amortização é da mesma forma que a gente calcula a depreciação. A gente vai ter os 3 métodos de amortização, assim como a gente usa esses 3 métodos lá na depreciação. A gente tem o método linear, que é das cotas constantes, ou o método da linha reta também, a mesma coisa, tá? Então, você pode achar método linear da linha reta ou das cotas constantes. Tem o método da soma dos algarismos dos anos, como a gente viu, se um bem ou um ativo intangível, ele tem uma vida útil de 10 anos, a gente vai somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 até chegar a 10. Você soma os algarismos dos anos, tá? E vai ser o denominador. Então, no primeiro ano, eu vou ter 10 dividido pela soma dos dígitos dos anos. E vou depreciando, no caso, amortizando, aqui a gente está amortizando de acordo com o tempo de vida útil do bem dividido pela soma dos dígitos dos anos. Então, eu vou fazendo isso. A gente viu isso bem direitinho lá na aula do ativo imobilizado, depreciação. Então, se vocês não lembram, voltem lá, está disponível lá no YouTube essa aula falando da depreciação e as formas de depreciação, do cálculo da depreciação. A amortização é da mesma forma, tá? E tem o método das unidades produzidas. Também vai de acordo com a quantidade de unidades produzidas. Digamos que eu tenha aí um direito autoral que vai variar de acordo com a quantidade de obras, né, produzidas. Ok? E o CPC, pessoal, o 04, ele ainda diz que o método de amortização que eu for utilizar para calcular a amortização, ele deve refletir o padrão de consumo pela entidade dos benefícios econômicos. Então, eu vou calcular a depreciação de acordo com os benefícios econômicos que esse ativo intangível for trazendo para a entidade. À medida que ele for beneficiando a entidade, eu vou refletindo isso na amortização. Agora, se não tiver como a gente estimar isso de forma confiável, aí a empresa deve utilizar a depreciação, a amortização linear, certo? Que é aquela das cotas constantes, ok? Então, digamos que o direito ele tenha um prazo de exploração, a empresa possa ter benefício por 10 anos. Então, se não tiver como estimar o padrão de consumo com confiabilidade, eu vou fazer 10% ao ano e amortizar, tá? É o costume já, pessoal, da depreciação. E vou amortizar, tá? De acordo com o método linear mesmo. Qual o lançamento contábil que a gente faz quando considera essa amortização, essa perda de valor do direito? A gente vai debitar a despesa, tá? Porque a despesa de amortização vai para o resultado, tá? De acordo com o CPC. A não ser que tenha outra norma que diga o contrário ou que diga outro tratamento. Pelo CPC, vai para o resultado, tá? E aí nós temos a contabilização, né? Qual é o lançamento contábil que a gente faz? Como eu disse a vocês, quando eu reconheço a perda de valor do ativo intangível, né, desse direito que não tem existência física, eu vou ter uma despesa, tá? Por quê? Porque quando eu reconheço que eu tenho um direito que está perdendo valor, ele está diminuindo o meu patrimônio. Então, eu estou tendo uma despesa, eu vou debitar a despesa com amortização e vou creditar a conta de amortização acumulada, que é aquela que está lá no balanço patrimonial, a gente tem lá ativo intangível menos a amortização acumulada. Então, ela vai ficar lá essa conta de amortização acumulada vai estar lá no ativo, no lado do ativo, bem juntinho lá do grupo do intangível que ela tiver amortizando. E o ativo intangível, né, é importante essa informação, tá? Que isso é cobrado em questões de prova. O intangível e o imobilizado também estão sujeitos ao teste de recuperabilidade, tá? A Lei 6.404, ela diz que a empresa, a entidade, ela deve estar periodicamente, ou seja, a cada exercício, ela tem que estar revisando, analisando lá como estão seus ativos imobilizado e intangível e
fazer o teste de recuperabilidade para ver se a empresa está tendo perda nesses ativos ou não. Então, tanto o intangível quanto o imobilizado estão sujeitos ao teste de recuperabilidade. Vocês sabendo isso, vocês pegam alguma questão, tá? Isso é importante vocês fixarem. E o intangível, ele vai estar sujeito à amortização, ou seja, vai estar sujeito a calcular essa perda de valor do direito com o tempo, quando? Se ele tiver uma vida útil definida, tá? Se eu não sei a vida útil do ativo intangível, não tem como eu amortizar. Né? Eu vou dividir por quanto tempo o valor desse ativo intangível, se eu não sei o tempo de vida útil dele. Então, eu não vou calcular a amortização se o ativo intangível não tiver vida útil definida, tá? Se for uma vida útil indefinida, não há amortização, ok? Vamos lá. E aí vamos para uma questão, como é que eles cobram isso, tá? Como é que cobra essa questão de vida útil definida do teste de recuperabilidade, que a gente viu ontem, CPC 01. Uma questão da EMAP, de analista portuário, ela foi aplicada em 2018 e ela diz o seguinte, olha, relativo aos procedimentos de mensuração e avaliação de itens patrimoniais, de acordo com os pronunciamentos do CPC, julgue os itens subsequentes. E aí a afirmação diz, o impairment test, que é o teste de recuperabilidade, dos ativos intangíveis com vida útil indefinida, deve ser realizado anualmente, mesmo que não haja indícios que possa ter havido perda da recuperabilidade do seu valor. Então, o teste de recuperabilidade dos intangíveis com vida útil indefinida deve ser feito anualmente. Tá certo ou errada essa afirmação? Vamos lá, galera aí do YouTube. Quem estiver me acompanhando aí pelo Instagram. O teste de recuperabilidade dos ativos intangíveis com vida útil indefinida deve ser realizado anualmente, mesmo sem indícios de que tenha perda no valor do bem, no caso aí do direito. O que vocês acham? Bem, como eu disse a vocês, tanto o imobilizado quanto o intangível estão sujeitos ao teste de recuperabilidade, ok? Então, deve ser feito. Se o intangível tem vida útil definida ou indefinida, não tem problema. Faz o teste de recuperabilidade de qualquer forma. Agora, quando o ativo intangível tem vida útil indefinida, é que não tem como a gente fazer a amortização dele. Então, muito cuidado com isso, tá? Que isso é uma pegadinha. A gente faz o teste de recuperabilidade nos ativos intangíveis com vida útil definida ou indefinida. Apenas a amortização é que a gente não faz quando a gente não sabe a vida útil dele. Quando tem vida útil indefinida, ok? Então, pessoal, tá certa essa afirmação, tá? A gente faz o teste de recuperabilidade nos ativos intangíveis, que aí ele tá chamando de impairment test, com vida útil indefinida, anualmente, porque a lei diz que deve ser feito periodicamente, no final de cada exercício, então a gente faz anualmente, mesmo que a gente não saiba se vai ter perda ou não. Vocês lembram como é que a gente faz o teste de recuperabilidade? Você verifica o valor contábil líquido do elemento patrimonial, pode ser um imobilizado ou intangível, qual o valor contábil líquido, que é o valor do bem menos a depreciação ou menos a amortização e menos perdas, caso haja. Você acha o valor contábil líquido. E você vai comparar esse valor contábil líquido com o valor justo de venda ou valor em uso, dos dois o maior. Lembram? A gente viu isso ontem, certo? Dúvidas, voltem na live de ontem para relembrar, ok? Então vamos lá, seguindo. Mais informações sobre o intangível, tá? A gente tem o intangível, que ele pode estar na fase de pesquisa ou na fase de desenvolvimento. Quando eu tenho um elemento intangível na fase de pesquisa, digamos que eu tenho um projeto de desenvolvimento de um protótipo. E eu ainda estou na fase de pesquisa para ver se vale a pena ou não eu desenvolver esse projeto. Então, enquanto eu estiver nessa fase de pesquisa, todos os gastos que eu tenha com esse projeto vai ser despesa do exercício. Porque eu ainda não sei se eu vou vir a desenvolver ou não esse projeto.
Então, não tem como ser ativo, não tem como considerar isso como um ativo na empresa. Então, quando os gastos do ativo intangível estão na fase de pesquisa, então, se eu tiver um ativo intangível na fase de pesquisa, todos os gastos que eu tiver com essa pesquisa, gasto com pessoal, todos os gastos que a empresa tem, eles vão ser despesa do período que está ocorrendo. Agora, se eu tenho esses gastos com pesquisa e eu verifico que é viável desenvolver esse projeto do protótipo que eu estou querendo fazer, e aí o projeto passa para a fase de desenvolvimento. Então, nesse caso aí, se eu vejo que tem viabilidade de fazer esse protótipo, então todos esses gastos eu vou considerar como ativo. Então, um projeto na fase de pesquisa, os gastos que eu ocorrer com ele é despesa. Agora, se ele já estiver na fase de desenvolvimento e a empresa ela verifica que vai ter benefício com aquele protótipo, se houver possibilidade, como o próprio CPC disse, se houver possibilidade de determinação da viabilidade tecnológica, então se a empresa vê que é viável desenvolver esse projeto, se ela verifica que vai ter benefícios econômicos futuros com esse projeto, se tem condição de medir esses benefícios, de estimar, então o que acontece? Ela considera como ativo intangível, ok? Então, muita atenção aí, porque eles cobram também isso em prova, tá? É ativo intangível gastos em fase de pesquisa, projetos em fase de pesquisa, não. Só vai ser se for em fase de desenvolvimento, e aí a gente só vai considerar como ativo intangível se esse ativo puder ser mensurado e tiver a condição da gente medir quanto a empresa vai ter de benefício econômico com esse projeto na fase de desenvolvimento. E aí, como eu falei para vocês no início, a gente tem também o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que a gente chama de goodwill, que lá na lei ele chama de fundo de comércio adquirido, tá? E o que é esse ágio? Pelo conceito que a gente tem, o ágio por expectativa de rentabilidade futura é o valor que é pago a maior, né, além do valor justo dos ativos líquidos, no momento da compra total ou parcial da empresa. Então, vamos dizer que eu quero comprar uma empresa. Os ativos dessa empresa que eu quero comprar, eles valem 500, tá? Os passivos dela valem 400. E aí, qual é o valor líquido dessa empresa? Eu tenho ativos menos os passivos dela, o valor líquido dela vai ser 100. E eu pago 200 por essa empresa. Então, eu estou pagando mais do que o valor justo dos ativos líquidos da entidade. Entenderam? E aí, esse valor que eu pago a mais vai ser chamado de ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou goodwill. Um exemplo muito simples que eu coloquei aí para vocês entenderem, tá? E aí, no balanço individual, né, quando a empresa faz essa aquisição, né, digamos que eu faça parte de um grupo de empresas, então, quando eu compro uma entidade que vale contabilmente, os valores líquidos dos ativos dela valem 100 e eu compro por 200, eu estou pagando ágio, né, eu estou pagando um valor a mais, um goodwill ágil por expectativa de rentabilidade futura, eu vou classificar isso aí lá no meu grupo de investimentos, tá? Esse ágio. No balanço consolidado vai ser classificado no grupo do intangível, né? Quando eu fizer a consolidação de todos os balanços patrimoniais das empresas do grupo. Então, quando junta tudo, né, eu vou classificar como ativo intangível. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, isso aí é muito cobrado. Ele não sofre amortização, tá? Por quê? Porque não tem como eu estimar a vida útil desse ágio. Então, não sofre amortização, o goodwill. Ele está sujeito ao teste de recuperabilidade, porque ele é ativo intangível. Se ele é ativo intangível, ele está sujeito ao teste de recuperabilidade, assim como ativo imobilizado. E se, no final do período, eu comparar, né, o goodwill com o valor recuperável e eu verificar que a empresa está tendo perda com esse ativo, eu vou reconhecer essa perda. Como? Debitando, né, a despesa e creditando a perda. E
Se no exercício seguinte eu verificar que eu não tive mais perda, eu não posso reverter essa perda do ágio por expectativa de rentabilidade futura, do goodwill, tá? Então, é a única perda que eu não posso reverter. Se eu tiver perda lá no meu ativo imobilizado, e no exercício seguinte a perda deixar de existir, eu posso reverter a perda. Agora, no goodwill não há reversão dessa perda, e isso de acordo com o CPC 04. E isso é cobrado em prova, tá? Vou mostrar para vocês aí questão falando sobre isso. Vamos lá. A gente tem aqui uma questão da ABIN que disse o seguinte: acerca dos pronunciamentos contábeis do CPC, julgue os itens a seguir. Software em fase de desenvolvimento de projeto interno é exemplo de ativo intangível a ser reconhecido. Então, ó, software em fase de desenvolvimento, tá? Projeto em fase de desenvolvimento. É exemplo de ativo intangível a ser reconhecido, em que os custos incorridos só podem ser capitalizados após a possibilidade de determinação da viabilidade tecnológica. Quer dizer, o projeto está em fase de desenvolvimento e tem possibilidade de viabilidade tecnológica se for possível medir os fluxos de benefícios econômicos futuros atribuídos a esse ativo. E ainda se houver a intenção de uso ou de venda. Então, eu estou com um projeto, eu só posso reconhecer ele como ativo intangível se tiver como verificar que ele tem viabilidade e se eu puder medir os benefícios econômicos que ele vai trazer para a entidade. E ainda a empresa tiver a intenção de usar ou vender o fruto desse projeto que está sendo desenvolvido. Então, isso está certo ou errado? Me digam aí. O que vocês acham, pessoal? Tá certo ou errado? A gente tem aí totalmente correto, como eu disse a vocês, né? Projeto em fase de pesquisa, ele é a despesa do período. Agora, o projeto em fase de desenvolvimento, ele pode ser ativo intangível se a empresa, ela vai desenvolver realmente esse projeto, se tem condição de medir quanto de benefício econômico vai trazer para a entidade, então vai se classificar na definição de ativo. Então, pode ser contabilizado como ativo lá no grupo do intangível, ok? Então, vocês relacionam aí com o exemplo que eu falei. E vamos para mais uma questão. Agora, falando de goodwill, para vocês verem como é que as provas cobram o goodwill. Uma questão de analista do STM, aplicada em 2018. E essa questão, ela diz o seguinte, olha, a respeito de avaliação de itens patrimoniais diversos, julgue os itens subsequentes. A provisão para perda de valor recuperável de ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, então a provisão para perda do goodwill, só será revertida, essa perda é revertida, pessoal, em período posterior ao de sua constituição, se ficar comprovado que houve recomposição das expectativas de rentabilidade. O que vocês acham? A gente reverte a provisão para perda ao valor recuperável de ágio por expectativa de rentabilidade futura, ou seja, a provisão para perda de goodwill. Né? Acabamos de falar, vou mostrar aqui para vocês no CPC 01, que ele diz: a perda por desvalorização reconhecida para o ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, não deve ser revertida em período subsequente. Então, se a empresa reconhecer uma perda no goodwill, ela não deve reverter essa perda, tá? Então, realmente, tá errado aí o pessoal participando, estão acertando aí, porque realmente a perda por redução ao valor recuperável do goodwill, se ela foi constituída anteriormente, ela não pode mais ser revertida. Isso é o CPC que trata, falando exatamente sobre lá o CPC 01, que trata da redução ao valor recuperável de ativos, ok? Como o ativo intangível é um dos ativos da entidade, está sujeito ao teste de recuperabilidade, o Payment Test. Então, a gente reconheceu perda, no exercício seguinte não há mais perda, né? Houve uma recomposição, não tem problema, mas a perda não vai ser revertida, tá? Ela continua constituída, ok? Vamos lá, seguindo. Mais uma questão, agora vamos
é verificar como é que a gente calcula o custo de um ativo intangível. Qual é o valor do meu ativo intangível que eu vou registrar lá na minha contabilidade? Uma questão do MPC do Pará, aplicada em 2019, ele diz o seguinte: um ente federativo adquiriu um software específico para controlar a distribuição de material escolar entre todas as unidades educacionais. Então, é um ativo intangível, tá? É um software. O custo desse ativo intangível foi de 25 mil, acrescido de 10% de tributos não recuperáveis. Estão lembrados o que são os tributos não recuperáveis? A gente tem aqueles recuperáveis e não recuperáveis, né? Então, os tributos não recuperáveis são aqueles que a gente não tem como se creditar desses tributos posteriormente. Lembram quando a gente falou do ICMS? O ICMS para uma empresa que é contribuinte do ICMS, ele é um tributo recuperável, que a empresa paga ICMS nas suas compras e recupera esse ICMS posteriormente. Quando ela for pagar ICMS em cima das vendas que ela fizer, ela pode abater esse ICMS que ela pagou nas compras. Tem aí o que a gente chama de conta corrente ICMS, ok? Nesse caso aí, a empresa comprou um software por 25 mil, mais 10% de tributos não recuperáveis, então mais 2.500. Como o ente federativo não vai recuperar esse tributo, esse valor dos tributos vai entrar no custo das mercadorias adquiridas. Então, a mercadoria vai custar 25 mil mais 2.500 de tributo, certo? Para garantir o pleno funcionamento do sistema, foram necessários ainda os seguintes recursos: pagamento a profissionais responsáveis pela instalação do sistema. Então, para o sistema funcionar, teve que pagar profissionais para instalar. Isso também é custo do sistema, do software. Por quê? Porque tudo que eu tiver de gastos até o produto estar pronto para ser usado, vai entrar como custo dele. Então, valor de compra, mais os tributos que eu não vou recuperar, mais os responsáveis que eu paguei para instalar, custo de realização de testes. Antes de funcionar, eu gastei mais 1.800 com testes. Então, tudo isso é custo desse ativo intangível. E também outras despesas administrativas incorridas. Bem, essas outras despesas administrativas, elas não estão relacionadas diretamente com o funcionamento do software. Então, nesse caso aí, os custos desse ativo intangível vai ser todos os custos descritos aí, menos essas despesas administrativas que estão genéricas. E aí, o que ele pergunta? Após analisar essas informações, o gestor contábil do referido ente, sabendo que este espera a geração de benefícios econômicos a partir da implantação do sistema, que ele vai ter benefício a partir da implantação do sistema, deverá reconhecer o intangível no valor em reais de. Então, esse intangível ele vai me custar o valor da compra, mais os tributos, mais os gastos que eu tive com instalação, mais os valores que eu tive com testes, e aí esse intangível está pronto para ser usado. Vai totalizar aí 33.300, que vai ser a nossa resposta, certo? E aqui ele colocou anteriormente essas despesas administrativas, outras despesas administrativas incorridas. Elas não estão associadas com a preparação do software para ser utilizado, tá? Então, essas despesas administrativas, elas não vão entrar no custo do ativo intangível. Então, resumindo, o que entra no custo de um ativo intangível? Vai ser custo do ativo intangível, tudo que a empresa gastar para poder deixar esse ativo intangível em condições de uso, tá? Nesse caso aí, o valor da compra, os tributos que não são recuperáveis, os gastos com teste, os gastos de instalação, até o produto estar pronto para ser utilizado pela entidade, ok? Então, aí, nesse caso, a gente teve o valor de 33.300. Tranquilo? Vamos lá, pessoal, vamos lá. E aí, terminamos. Olha como foi curtinha a nossa aula de hoje. Pra mim, voa. A gente terminou a nossa 19ª live, das 20 que a gente combinou, tá? Então, combinado não é caro. Estamos juntos e amanhã teremos a nossa última live do nosso projeto, tá? De jornada de lives, ok? E aí, grata pela atenção de vocês. Se ficarem com dúvida, pode me mandar um direct.
tá? No Instagram. Se quiserem o PDF, também eu mando para vocês revisarem. Se ficaram com dúvida no Ativo Mobilizado, deem uma olhada na live do Ativo Mobilizado, na live do CPC 01 de redução ao valor recuperável de ativos, ok? E até a live de amanhã, tá? Ok? Grande abraço a todos. Tchau, tchau.